nós outra vez falar sobre a amamentação. Pessoal, era quase possível tirar um curso só, enfim, sobre amamentação, amamentar, leite materno e toda esta saga. Eu acredito, não é? Aliás, eu sei que aquilo que me aconteceu a mim não é o que acontece a toda a gente. Algumas pessoas têm umas coisas, outras têm outras. Eu tive, não todas, mas várias coisas que podem acontecer no processo de amamentação e foi esse o motivo pelo qual então eu decidi partilhar com vocês. Temos aqui mais 3 vídeos já sobre amamentação. Este é então o 4º vídeo. Hoje vou então partilhar com vocês como é que foi a minha experiência com a consultora da amamentação pessoalmente. Vou-vos contar como é que foi a primeira e a segunda consulta presencial com ela, então o que é que aconteceu nessa altura, com o que é que ela me ajudou, quais foram as dicas. Eu espero sinceramente que também sirvam para vocês, se vocês estiverem a passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, nesta primeira consulta presencial que eu tive com ela, foi mais para nós nos conhecermos também, não é? Para ela ver pela primeira vez a pega da Juliana, enfim, em pessoa, não é? Porque é diferente do que estar a ver no virtual. Falámos muito sobre a postura com que eu devia, enfim, amamentar a Juliana, que era numa postura mais reclinada para trás, mais confortável e não tão para a frente, que é algo que nós temos tendência a fazer. Falámos também sobre a posição da Juliana, que nós temos tendência a deixá-los um bocadinho mais direitos e eles têm que estar com o corpo bem viradinho para nós, a barriguinha bem viradinha também para a nossa barriga. Falámos bastante sobre isso, ela insistiu bastante sobre isso para que eu continuasse a manter uma boa posição ao amamentar, porque caso contrário poderia vir a ter muitos problemas, os quais eu tive, mesmo mantendo a posição. Nas consultas presenciais, algo que ela faz sempre é pesar a Juliana antes de mamar e depois de mamar. Para quê? Primeiro, para ter um acompanhamento, não é? Do que ela está a engordar, enfim, se está a haver uma mamada efetiva, mas também para perceber quanto é que ela mama em cada mamada. Portanto, ela pesa antes, pesa depois e consegue perceber quanto leite então é que ela conseguiu mamar naquela vez. Sempre que eu vou lá, ela mama sempre nos 2 peitos, mesmo em casa é sempre assim, ela mama sempre nos 2 peitos. Aliás, ela não fica satisfeita se eu não lhe der os 2 peitos. Há bebés que ficam satisfeitos só com um peito, há outros que não, que mamam um e querem mamar o outro. De qualquer maneira, a indicação sempre das consultoras de amamentação, não só da minha, mas no geral, é que nós ofereçamos os 2 peitos e é o bebê que decide se quer ou não os 2 peitos, não é? Se ele quiser, vai mamar nos 2, se ele não quiser, ele vai dar sinais de que já está satisfeito. E então foi isso que aconteceu quando chegámos lá. Mediu-a também para saber então a relação entre peso e comprimento. Mediu também a cabecinha, isso é algo que eles fazem sempre, é um procedimento de rotina, tal como no pediatra também, para perceber se o crescimento e o desenvolvimento está, enfim, nos padrões mais ou menos normais. Depois falou-me bastante sobre o Haakaa, perguntou-me quantos saquinhos é que eu já tinha congelados, se eu queria continuar a dar o meu leite quando fosse trabalhar. Falámos um bocadinho também sobre o regresso ao trabalho, de uma forma muito superficial, porque eu estava realmente preocupada com isso e fiz essa pergunta, mas ela disse, não te preocupes com isso, a única coisa que tens que fazer agora é continuar a usar o teu Haakaa, sempre que é então aquele coletor de leite que eu uso, que eu já vos mostrei várias vezes, e sobre o qual eu vou fazer um vídeo bem explicadinho só sobre ele, mas então ela aconselhou-me a usá-lo sempre. Nesta altura a Juliana estava com 5 semanas, eu já estava a usar o Haakaa desde que ela tinha 3 semanas, por conselho da minha doula, e portanto já tinha alguns saquinhos com leite armazenados e ela disse, continua a fazer isso, armazena o máximo que tu puderes. Explicou-me então como armazenar, também coisas que eu vou explicar então nesse vídeo quando falarmos sobre o Haakaa, para que eu tivesse então ali um estoque tanto de emergência como já preparar o estoque para quando eu voltar ao trabalho. Outra coisa sobre a qual nós falámos foi também então um bocadinho sobre os ductos entupidos, porque não é, na consulta virtual que eu tinha tido com ela alguns dias antes, eu falei sobre o problema que tive com o ducto entupido e então o que é que ela me disse? Ela disse-me, dá-lhe mama sempre a começar por essa mama onde tiveste o ducto entupido, porque essa mama vai ter mais tendência a ter ductos entupidos, uma vez que já teve uma vez, e é verdade, porque eu tive muitas vezes ductos entupidos sempre nessa mama. Foi a única mama que me deu problema nesse sentido, que foi a mama direita. Então ela disse, começa sempre nessa mama e depois passas para a outra, para que pudesse então esvaziar de forma bem efetiva aquela mama primeiro, de forma, não é, a evitar voltar a ter então ductos entupidos, caroços, etc. Eu tinha um caroço quando lá fui e então ela explicou-me como massajar, doía horrores, mas enfim, explicou-me também essa parte e receitou-me então, enfim, receitou-me não, aconselhou-me a tomar Lecithin. Aqui nos Estados Unidos é muito comum quando as pessoas têm ductos entupidos ou têm então caroços que não estão a conseguir ser drenados,
tomarmos suplemento de óleo de girassol. O objetivo é então diluir de certa forma esta gordura para que o leite consiga ser drenado. Eu tomo então uma cápsula por dia. Quando eu estou com ductos entupidos ou com caroços, eu passo para 2 cápsulas por dia. Isto é um suplemento natural, enfim, é óleo de girassol. Esta marca é uma marca mesmo específica de amamentação, suplementos para amamentação, mas existe Lecithin, agora não sei o nome em português, vou deixar aqui escrito, em marcas normais, enfim, qualquer marca, que são até mais baratos do que esta. A diferença desta para a outra, que eu também vi, é que este é feito com girassóis orgânicos, enfim, tem mais cuidado com aquilo que está aqui dentro do que propriamente o outro. E então eu optei por comprar este desta marca, que é Legendary Milk, e eles têm também suplementação para aumentar a produção de leite, que eu não queria porque já estava com muito leite, não é? Tem este, uns são para mastites, outros são para o ducto entupido, outros são para aumentar a produção, depende então da necessidade de cada mãe. Então é isto que eu tenho tomado desde então, desde as 5 semanas da Juliana, que eu tomo óleo de girassol. Neste momento ela já está com 9 semanas. Outra coisa que ela me aconselhou, enquanto eu estivesse com o ducto entupido ou com aquela mama mais cheia, mais em pedra, era acordá-la durante a noite, caso eu necessitasse, caso eu sentisse a mama muito cheia, acordá-la então para amamentar ou tirar com a bomba. O que eu fiz foi realmente acordá-la se eu estivesse muito mal, mas depois aquilo foi realmente melhorando e eu fui também aprendendo a lidar. De uma semana para a outra vocês já vão perceber coisas que mudaram e eu achava, não é? Eu quando cheguei ali às 4 semanas, um bocadinho antes das 4 semanas, antes do ducto entupido, eu já não tinha dor, eu já estava realmente a ter prazer a amamentar, já me sabia muito bem. E eu pensei, ok, done, agora sim, engrenou e daqui para a frente não vai haver mais problemas. Não é bem assim que funciona. Toda a gente diz que só dói durante 2 semanas e que depois passa e que fica tudo fácil. Isso pode não ser verdade e mais uma vez é daquelas coisas, em vez de informarem como deve ser, não. Tentam florear, romantizar a coisa e depois quando os problemas aparecem nós começamos a pensar, então mas não era só 2 semanas que ia doer? É um bocadinho como os enjoos na gravidez, é só até aos 3 meses. No meu caso foi até aos 5, muitas mulheres é até aos 9, não podemos generalizar, cada mulher é uma mulher e há sim vários desafios e dificuldades que podem apresentar-se que pelo facto de nós não sabermos, achamos que somos diferentes das outras. Eu comecei a achar que não ia conseguir amamentar, porque, não é? Disseram-me que a partir de 2 semanas não teria mais dor, que a coisa ficaria mais fácil e foi exatamente o contrário. Daí para a frente foi sempre a piorar. E atenção que eu tinha muita informação, já tinha pesquisado muito sobre todos estes assuntos e ainda assim foi e continua a ser tão difícil. Enfim, 5 semanas de Juliana, segunda consulta com a consultora de amamentação. Os meus mamilos já estavam novamente a doer imenso. Estavam muito sensíveis, muito vermelhos. Não estavam com feridas, mas estavam a querer rachar. Eu sentia, enfim, algumas dores em que estava a querer rachar. A dor era muito, muito grande mesmo. E então eu relatei-lhe mais uma vez isso, relatei-lhe mais uma vez que continuava com caroços nas mamas, ela continuou a reforçar, tens que massajar, acordá-la à noite se precisares de aliviar o peito. Falámos também sobre o espaçamento de mamadas, que conforme eles vão crescendo, eles vão espaçando cada vez mais as mamadas. E ela passou uma misturinha de um creme. Se vocês se lembram, no vídeo da amamentação 2 ou 3, não me lembro, eu falei-vos sobre o facto dela dizer que nós não deveríamos usar o creme de lanolina para ajudar na regeneração dos mamilos, que deveríamos sim usar o nosso próprio leite, deixar sobretudo os peitos assim ao ar, não é? Para que eles pudessem secar e regenerar, não ficarem úmidos, e não usar o creme. E como ela me disse para eu não usar o creme, para usar apenas os pads de gel da Medela, eu estava assim um bocado perdida porque era muito dor e eu precisava de alguma coisa para me regenerar os mamilos. E então ela passou-me uma misturinha de 3 cremes, que eu vou-vos passar aqui os princípios ativos, caso vocês tenham interesse e queiram fazer. Foi uma mistura que ela me disse que é segura, que o bebê pode mamar 2 horas depois de nós termos posto o creme, portanto eu punho o creme após a mamada e só 2 horas depois ou 2 horas e meia depois é que voltaria a amamentar e ela disse que não havia problema. De qualquer maneira, eu passava sempre uma toalhita para limpar de certa forma o mamilo, porque eu tinha receio de ter ali medicamentos, enfim, e ela estar a mamar, mas foi um creme milagroso que me começou automaticamente a aliviar a dor, enfim, a aliviar aquela sensibilidade que eu tinha nos mamilos, não é? São 3 cremes que supostamente nada têm a ver com amamentação, enfim, mas que os 3 juntos fizeram uma magia nos meus mamilos. O que eu fiz foi então misturar os 3 na mesma quantidade, assim num potinho, misturei com um palito e era e é quando eu preciso este cremezinho, esta mistura,
que eu uso para colocar nos mamilos quando estão muito sensíveis, porque ainda hoje acontece. E então vou-vos deixar aqui escrito quais são, enfim, os princípios ativos que eu utilizei para este creme. Nesta segunda consulta ela voltou a avaliar a pega, voltou a tentar perceber, enfim, se a pega estava correta, porque não era normal, e o normal não seria que eu continuasse a ter dor às 5 semanas de amamentação. A verdade é que alguma coisa com a pega da Juliana não estava bem, ou alguma coisa com a pega da Juliana não está bem até agora. Eu não sei o que é, eu não sei se é o meu mamilo que é muito grande, porque muito pequeno não é, eu não sei se é a boquinha dela que é muito pequena, eu não sei se é simplesmente confusão de bicos por ele ter dado as puxadeiras do início, eu não faço ideia do que seja, eu só sei que eu continuo a ter dor até hoje, mas enfim, na segunda consulta então foi isto que se passou, ela voltou a avaliar a pega, ela disse que a pega estava bem, que ela fazia uma boa pega e que em princípio ela não teria a língua presa. Enfim, eu vim-me embora com marcação para uma próxima consulta, que neste caso foi então 2 semanas depois. Eu tive outra consulta com a consultora da amamentação às 7 semanas da Juliana, e o que aconteceu nessa consulta eu vou então partilhar com vocês no próximo vídeo do Diário da Amamentação. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, enfim, que alguma das dicas possa ser útil para vocês. Um grande beijinho, não desistam e até ao próximo. Tchau!